E aí, seus fãs de Bala Desejo? A imprensa brasileira. Vamos falar sobre a imprensa brasileira. Porque hoje de manhã eu levantei, aí eu fui ler os jornais, como de costume, e tava pensando no que eu ia falar aqui e tal, né, cara? Mas resolvi falar da imprensa brasileira de maneira geral. Que a imprensa é reacionária aí a gente já sabe. Mas hoje ela passou do ponto. Todos os jornais brasileiros de grande circulação, sem nenhuma exceção, repercutiram as mesmas notícias em seus editoriais hoje. Todos. Tô falando aqui de Folha de São Paulo, O Globo, Estado de São Paulo, e Valor Econômico, os 4 que eu li hoje. Os 4 falaram sobre o mesmo assunto, que é o tensionamento entre o governo Lula e o mercado financeiro. O governo Lula tem travado uma batalha aí com o mercado financeiro na questão da taxa de juros, que segundo Lula é um freio para o desenvolvimento do país. Claro, tema importantíssimo, o país precisa saber aí qual vai ser o arcabouço fiscal entregue pelo governo para saber como que vai andar aí as coisas no governo Lula. O que me chamou a atenção é a opinião unilateral e unânime da imprensa brasileira. Porque o que apareceu hoje na imprensa foi só isso. Foi só editorial fazendo a defesa do rentismo brasileiro. Então assim, depois do golpe, o Brasil só retrocedeu, a desigualdade aumentou, a fome aumentou, o desemprego aumentou. E aí o que o Lula tá tentando fazer é implementar de novo as políticas de governo que ajudaram a reduzir isso no passado. E aí a imprensa vem num tom taxativo, num ar de superioridade para tratar dessa questão. Nós vamos falar sobre. Mas antes disso, eu queria falar aqui com os donos de jornais, dar um conselho. Não sei se esse vídeo vai chegar, acho que não, mas se você aí que assistir conhece algum dono de jornal, você pode mostrar pra ele. Vou dar essa ideia aqui. Por que vocês não pegam aí, ó, Folha, Globo, Estadão, juntam e faz um jornal só? Pra que ficar pagando um monte de articulista, de colunista pra emitir a mesma opinião? Junta logo. A gente já sabe que é um monopólio, que a imprensa é comandada por meia dúzia de magnatas. A gente já sabe, isso aí a gente já sabe. Agora assumam isso de vez e façam um oligopólio, um único jornal, pronto, com uma única opinião. Em vez de vocês pagarem 10 articulistas, vocês pagam um. E aí vai ter um editorial só, porque é a mesma coisa. Não há espaço para contradição na imprensa tradicional brasileira. Não há espaço para uma opinião diferente. Vocês estão servindo como assessoria de imprensa para banqueiro. Não tem um professor da USP lá para falar o contrário, não tem um professor da UFRJ, não tem um professor da Federal do Piauí, da Federal da Paraíba, da Federal do Amazonas. Não tem ninguém. É só as mesmas caras de sempre do jornalismo, entreguista, que a gente já sabe quem é, ou então repercutindo a fala de um cara da Faria Lima. Porra, toda vez ninguém aguenta mais isso, cara. E aí, o que mais me assusta é o ar de superioridade dessa galera pra falar o seguinte: o governo Lula precisa se reciclar. O governo Lula precisa renovar suas ideias. O governo Lula não pode mais ficar achando que é doido. Bicho, o Lula tá tentando implementar as políticas que ele implementou no passado, justamente porque o que aconteceu depois do golpe foi um desmonte. Ele tá tentando trazer de volta Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Mais Médicos, que lançou ontem. E aí, isso na boca da imprensa é gasto, precisa se renovar, as ideias estão velhas. Isso vindo da boca de quem tá há 400 anos repetindo a mesma coisa, é uma vergonha. Ô Vera Magalhães, você não tem vergonha não? Luiz Felipe Dávila, Bernardo Melo Franco, vocês não tem vergonha na cara não? Como que vocês vão falar que o governo Lula precisa se renovar? Porra, vocês estão na Folha, bicho, vocês estão no Globo. Vocês estão há 300 anos com a mesma ladainha. Responsabilidade fiscal. E não muda nunca, vocês não produzem nada de conhecimento, vocês não dão uma ideia, vocês não propõem nada. Bicho, sai aí do ar-condicionado da redação e vem aqui na Zona Leste, aqui ó. Vem aqui na Zona Leste, conhecer a pobreza, conhecer a desigualdade que o Brasil enfrenta. Uma desigualdade assombrosa, intragável. Pessoas aqui largadas ao próprio léu, à própria sorte, enquanto meia dúzia de bilionários vivem em outro mundo. E financiam esses jornais para ficar repetindo a mesma coisa.
Que o governo não pode gastar. Quer dizer, o governo não pode gastar para implementar política social, para reduzir a desigualdade, para tirar as pessoas da pobreza extrema. Aí o governo não pode gastar. Mas para pagar juros para bilionário, aí o governo tem que manter a taxa de juros alta. Vocês decidam. Pode gastar ou não pode gastar? E aí, Vera Magalhães? E aí, Luiz Felipe Dávila? E aí, Folha de São Paulo? Foi pra isso que você demitiu aí o Jânio de Freitas? Porra, aí não dá, né? Aí fica difícil defender vocês. Então é o seguinte, peguem essa ideia aí. Globo, Folha, Estadão, junta e faz um só. Tem até uma ideia pra vocês aí, ó. Vou botar aí, ó. Aí, ó. Isso. O Strume. Tá aí, até as ideias das primeiras pautas, da primeira edição já. Já tá aí. Ótimo, combina direitinho com vocês. É isso. Aí, ó. É foda, né, bicho? E o que me incomoda justamente é isso. Vocês da imprensa ficam falando que as ideias do governo estão atrasadas só porque o Lula quer implementar as políticas sociais que foram marca dos seus primeiros mandatos. Vocês acham que estão atrasados, num tom de superioridade. E aí, quando vai ler o que vocês têm a dizer, é a mesma ladainha de sempre. Vocês não produzem nada de pensamento crítico. Vocês são imprensa chapa branca. Vocês não produzem nada de pensamento crítico. Nada vezes nada. Vocês não conseguem sair do lugar comum. Vocês estão há 300 anos repetindo a mesma coisa. Responsabilidade fiscal. E tem outra. Vocês amam uma caricatura, né? E aí o Lula fez uma fala lá que vocês colocaram descontextualizada, que os livros de economia estão superados, e vocês vêm de uma maneira caricata. Vocês adoram essa caricatura, né? Do pobre, operário, bêbado e ignorante. Vocês adoram essa caricatura, vocês ilustrados, vocês aí do alto do ar-condicionado da Avenida Paulista. Mas o Lula tem razão. O que o Lula quis dizer é que o mundo é dinâmico e as teorias clássicas da economia, que vocês ficam repetindo como se fosse frase bíblica, não dão conta de responder às questões da sociedade, não dão conta mais. Não tem nenhum acadêmico sério que defenda isso que vocês defendem. Só quem defende isso aí é charlatão. Não tem nenhum acadêmico sério, nem liberal, nem keynesiano, nem clássico, nem neoclássico, muito menos os comunistas, os socialistas. Não defendem, ninguém defende mais isso. Só vocês. E aí vocês vêm querer falar de reciclar ideias. Tem um dó, né, bicho? Aí não dá. Então é o seguinte... Olha aí, ó, reciclar ideia. Ó, Estadão. 1 de abril de 1964. Democratas dominam toda a nação. Pós-golpe, tá? Essa galera aí que tá falando que o governo tem que renovar as ideias. Vamos lá. O Globo. Ressurge a democracia. Página do Globo no dia 1 de abril de 1964. 26 de abril de 1962. Considerado desastroso para o país o 13º salário. O Globo. Os apólices da dívida pública estão cotados a 1,30, 1,300, sei lá, antes 1,80. Ações do Banco do Brasil estão a 250, ainda há pouco eram 300. Todos os papéis de crédito, enfim, perdem valor dia por dia. A desconfiança é geral, o capital se retrai, o espírito de empresa desaparece. As economias nacionais emigram constantemente do país e vão alimentar o trabalho e as indústrias de outros povos. O comércio queixa-se com afundamento de avultados prejuízos por essa depressão geral de valores. Isso após a abolição da escravatura. Então não vem querer falar porque mudou de nome, não. A gente sabe que é a mesma família, são as mesmas famílias que comandam os meios de comunicação do Brasil. Os mesmos magnatas, o chefe de vocês aí. Seu chefe, ô Vera Magalhães, seu chefe que tá te pautando e você fica repetindo que nem papagaio essas ideias furadas, que não respondem ao drama social do Brasil, não dão conta de contribuir para a superação do drama social do Brasil, que é essa desigualdade vergonhosa que o Brasil vive, sobre a qual o Brasil vive. Vem aqui para São Mateus, vai lá para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso é fruto da desigualdade que o país vive. Só que isso você não tem coragem de fazer. Você não tem coragem, ô Luiz Felipe Dávila, de sair aí do ar-condicionado da redação e produzir uma reportagem sobre a fome, sobre a pobreza. Faça isso. Para de ficar sendo papagaio de pirata de banqueiro bilionário e vai fazer uma reportagem sobre a desigualdade no Brasil. Sobre as pessoas morrendo de fome, as pessoas passando fome na pandemia. Isso aí você não faz. Por quê? Porque você não é jornalista. Você é assessor de imprensa. Ô Vera Magalhães, você também.
Vocês são assessores de imprensa do rentismo brasileiro. Vocês são assessores de imprensa de banqueiro. Vocês não são jornalista porra nenhuma. A gente não precisa ler todos os artigos dos editoriais. Basta ler um. Eu vou ler aqui o da Vera Magalhães, porque realmente é duro. Inclusive, a ideia aqui desse canal era ser um pouco de humor, mas eu tô puto. Tô muito puto. Tô sem condição de fazer piada. O artigo da Vera Magalhães chama-se Fantasma dos 100 Dias Assombra Lula. Então eu não vou ler tudo porque não precisa. No começo ela contextualiza ali, fala sobre a história do fantasma dos 100 dias, o impasse pro Lula passar o arcabouço fiscal, fala também sobre a dificuldade do Lula em construir governabilidade no Congresso, babá. Aí abre aspas para Vera Magalhães no meio do texto. Lula foi eleito prometendo a volta a um passado idílico que, na sua fantasia, corresponde a seus 2 mandatos anteriores. As pessoas comiam picanha, a austeridade fiscal saía na urina, estádios de futebol brotavam do chão como mato, todos eram felizes, fecha aspas. Nem todos eram felizes. Primeiro, essa classe média ressentida, da qual você faz parte, não era feliz, e ainda não é, porque essa classe média não suporta ver o pobre tendo o mínimo de dignidade. A impressão que eu tenho, Vera, é que você não gosta de pobre. Essa é a impressão que eu tenho. É que você não quer ver o pobre ter o mínimo de dignidade, alimentação, casa digna, luz, emprego. Então nem todo mundo era feliz, sabe por quê? Porque na época do governo Lula, o pobre pegava avião, aí a classe média se incomodava, então a classe média não era feliz. Realmente, você tem razão. A classe média não era feliz. Agora as camadas mais pobres eram mais felizes sim. Pelo menos mais feliz do que era no governo FHC que você defende, que você puxa saco, e no governo Temer que você também puxou saco. Eles eram mais felizes sim. Tanto que reconduziram Lula de novo à presidência. Abre aspas de novo para Vera. Mas essa fábula não descreve a realidade em toda a sua complexidade. O mundo mudou muitas vezes desde então. E o presidente, que enfrentou um calvário pessoal pesadíssimo nesse interregno entre a descida e a nova subida da rampa, de que da amostras não ter ainda se dissociado totalmente, como na entrevista de ontem, não se deu conta de quanto. Quer dizer, tá dizendo aqui que o mundo mudou várias vezes e que o Lula não se deu conta de como o mundo mudou. Não, Vera, você que se deu conta. A sua percepção da realidade é muito mais sensível que a do Lula. É muito mais apurada que a do Lula. Claro. Você tem total dimensão do que acontece no Brasil. Você não tem. Você não vai na padaria. Você não deve falar com o seu porteiro. Você não deve falar com o motorista do Uber que te leva pro trabalho. Aí você vem falar que um presidente que veio da pobreza está tentando reimplementar programas sociais para reduzir, isso aqui, de desigualdade. Não tem noção da realidade? Quem é você, Vera? Quem é você? Sai aí do ar-condicionado. Sai do ar-condicionado. E ela vem. Vem a Vera Magalhães, vem o Luiz Felipe Dávila. Vem defendendo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Transvestido com a voz da razão, com a voz da institucionalidade da imprensa tradicional, da imprensa impressa, dos grandes jornais de grandes circulações. Tenha dó, bicho, sai daí. Sai daí, sai desse ar-condicionado. Para de ser papagaio de pirata, de bilionário. Para de ficar defendendo ideia que não existe mais ninguém acredita mais nisso. Ô Folha, foi pra isso que vocês mandaram o Jânio de Freitas embora? Hoje a indicação cultural é isso aqui, Glauber Rocha, Cartas ao Mundo, Organização Ivana Bentes, Companhia das Letras. Os maiores artistas do Brasil no século XX, um das minhas maiores influências, o cara que eu amo, um cara que me emociona, que me faz crer no Brasil. Diferente de Bolsonaro e de Sérgio Moro, que não representa o povo brasileiro, Glauber Rocha é o que a gente tem de melhor. Aqui, tem cartas pra todo mundo. Tem cartas pra Joaquim Pedro de Andrade, pra Nelson Pereira dos Santos, pra Jorge Amado, pra João Ubaldo. Tem carta pra todo mundo aqui. Cartas pra mãe dele, pro produtor dele, pro Walter Lima Júnior tem carta também. Cartas que ele escreve, cartas que ele recebe. Um livro incrível, uma edição catatal de várias ideias. Esse sim tinha ideias pro Brasil, ideias pra arte brasileira, pra cultura brasileira. Um cara incrível, um cara fora da caixa, fora do seu tempo, à frente de seu tempo. Maravilhoso. Dispensa comentários, né, cara? É Glauber. Podem ler aí, comprem, achem aí em PDF, sei lá. Mas consumam isso aqui. Cartas extraordinárias desse grande brasileiro aqui que infelizmente morreu muito cedo. Glauber Rocha, Cartas ao Mundo. Por hoje é isso. Até amanhã com a TV Pichote. Valeu!